Tá gravando. Pessoal, olha só que legal esse teorema. De certa forma, esse teorema que eu vou passar agora na lousa, em primeiro lugar, ele vai ter um corolário muito legal, que vai facilitar muito a vida, mas antes até do corolário, já no teorema, você vai perceber que existe, na minha cabeça pelo menos, existe uma certa relação dele com o primeiro teorema que a gente viu na aula. Aquele que dá para ir enxugando o conjunto LD até chegar num LI. E aí formou uma base. Esse teorema que eu vou passar agora é o contrário. Em vez de você enxugando o LD até virou LI e aí chegou na base, diminuindo o original, nesse aqui você vai aumentar o original. Então o original ele já começa LI, ele não está LD. E você vai aumentando ele até encostar no LD, não chega a virar LD, que aí não é base, não existe base LD. Base é sempre LI. Mas você pega um LI original e vai aumentando ele. O máximo que dá, até chegar ao ponto que se você colocar mais um vetor, já vira LD. Aí você para, antes de colocar esse vetor. Aí você chegou numa base. Então, quer dizer, o primeiro teorema da aula foi no sentido de vir enxugando até chegar numa base. Esse teorema é no sentido de ir aumentando, ou seja, como ele mesmo fala aí, completando uma base. Né? Então, dá só uma olhada nisso aqui. Qualquer conjunto de vetores LI de um espaço vetorial V de dimensão finita pode ser completado de modo a formar uma base V. Então, vamos colocar esse enunciado aqui. Teorema 4.6.7. 4.6.7. Então tá lá, qualquer conjunto de vetores LI de um espaço vetorial V de dimensão finita pode ser completado de modo a formar uma base. Vou escrever, você vê que eu sempre tento escrever aqui com as minhas próprias palavras, né? Eu vou dizer assim, seja V um espaço vetorial, seja V um espaço vetorial. Seja um conjunto A contido em V, LI. Seja um A, um conjunto Azão contido em V, A, LI. A, E, LI, ponto final. Então, a situação aqui é a seguinte, ou Azão é base já, às vezes ele é LI e gera V, aí ele já é base, não tem mais nada para fazer. Ou A é base, ou A pode ser completado até formar uma base. Ou A pode ser... Aqui faltou dizer de dimensão finita, né? Que ele tinha enfatizado isso aí. Espaço vetorial de dimensão finita. Você lembra que tem aqueles espaços vetoriais de dimensão infinita também, né? Que até se tem o espaço de todos os polinômios, o espaço das funções contínuas. Você já vê um espaço vetorial de dimensão, faltou escrever isso, dimensão finita. Seja um conjunto A contido em V, vírgula, A é LI, por hipótese. Então você vai ter a seguinte situação, ou A já é uma base, e aí você não precisa fazer nada, ou A é base, vírgula, ou A, se não for base, ele pode ser completado até virar uma base. Ou A pode ser completado até formar uma base de V, do espaço maior que está por fora, englobando ele. Uma base de V. Ponto final. Então, olha só. Quer dizer, vamos comparar com aquele primeiro teorema, né? Como eu tinha falado agora há pouco para vocês. O primeiro teorema, ele dava um conjunto, mas não partia dizendo que era LI, que nem ele partiu aqui, dizendo que o A é LI. No primeiro teorema, ele te dava um conjunto que o que você sabia é que ele gerava o espaço. Ele gera o espaço. Você não sabe se é LI ou LD. Então, o que você fazia? Você verificava se tem algum vetor supérfluo. Se não tiver, já é LI. Já está gerando, e LI já é uma base, não precisa fazer nada, lá no primeiro teorema. Se fosse LD,
você tem vetor supérfluo, tem vetor ali que é combinação linear do outro, e você ia removendo, e eu fiz aquele processo de escalonamento para você ver como é que remove de uma maneira simples, assim, que você, mecanicamente, você remove os vetores que são supérfluos, que são combinação linear dos outros, e vai enxugando o conjunto original, que era V1 até Vn. Ele vai virando Vn-1, Vn-2. Num certo momento, você chega num núcleo Li, que está gerando a mesma coisa que o conjunto original, porque os que você removeu era tudo supérfluo. Eram vetores que eram combinação linear dos outros. Aí você chegou numa base. Está gerando o mesmo espaço, ILI. Portanto, é igual. Gera ILI é base. Esse era o primeiro teorema. Nesse teorema agora, eu vejo uma certa relação, porque é como se fosse o caminho inverso. Em vez dele partir de uma coisa que gera e que você pode diminuir ela, enxugar até virar uma base, nesse aqui você parte de uma coisa LI, que você não sabe se gera ou não. Se gera, aí já é base, e não precisa fazer nada, porque é LI mais gera da base. Agora, se não gera, pelo fato dele ser LI, ele pode ser completado até formar uma base. Como que seria isso do ponto de vista teórico? É muito simples, você está com um conjunto A, LI, dentro de um espaço V, e você verifica que o A não gera. As combinações lineares dos elementos de A não chegam a dar o espaço todo V. Por exemplo, um exemplo prático disso. Você tem aqui esses dois vetores. Esses dois vetores aqui que eu vou deixar aqui no GeoGebra. Aí, ó. Esses dois vetores, eles estão dentro do R3 aqui, tá? Mas eles são paralelos a esse plano. Então, as combinações lineares desses dois vetores, elas vão gerar todo esse plano esverdeado aqui. Elas não vão gerar todo o espaço com, por exemplo, se eu pegar esse ponto ou esse vetor aqui que eu acabei de colocar, que é eu vou colocar aqui o 1, 1, 1, só para dar um exemplo, né? 1, 1, 1. Olha bem esse ponto e que também pode ser ilustrado com esse vetor aqui, ó, que vem daqui até aqui. Pronto. Tá lá. Olha lá, esse está fora do plano. Está no R3 também, mas está fora do plano. Então, ele jamais será gerado por esses dois aqui que estão no plano. Só por esses dois, não. Teria que ter algum outro vetor para fora do plano para daí conseguir gerar esse aqui. Então, eu posso dizer que esses dois formam uma base do R3? Não, mas eles são LI. Por que eles são LI? Porque eles não são paralelos um com o outro. Então, eles são dois vetores LI que podem ser completados até formar uma base? Pode. Você acrescenta esse vetor aqui e já formou uma base de todo o espaço, esses três juntos. Ou poderia acrescentar outro também, mas teria que ser outro que é LI com esses dois. Você não vai acrescentar um outro vetor que está aqui no plano também, né? Aí não. Por exemplo, olha esse vetor aqui. Esse vetor aqui está no plano também. Então, se você acrescentar esse, a única coisa que você fez foi transformar um conjunto que era LI, você transformou em LD. Mas você não conseguiu gerar o R3. Então, não é esse vetor que você vai acrescentar. Você vai acrescentar esse vetor aqui, que é LI com os outros dois. Aí você completou o conjunto desses dois, foi completado para virar uma base. Você acrescentou esse aqui. Tá? Agora, pode ser que você esteja numa situação onde tem que acrescentar mais vetores, não é só um. Então, por exemplo, polinômios de grau até 10. E aí o cara te dá um conjunto que é 1 e as potências ímpares. 1, x, x ao cubo, x à quinta, x à sétima e x à nona. Esse conjunto é LI lá dentro dos polinômios? É. Se você fizer a combinação linear disso aí igualar a zero, a única chance que tem de dar certo a equação de dar igual a zero é botar os coeficientes todos nulos. Agora, eles formam uma base de todos os polinômios de grau até 10? Não, porque ali tem só, além do 1, que gera os polinômios constantes, funções constantes, você tem só as potências ímpares, x, x ao cubo, x à quinta, x à sétima, x à nona. Como é que você gera, por exemplo, as funções do segundo grau? E as funções do segundo grau estão lá nos polinômios de grau até 10. Os polinômios de grau até 10 englobam as funções do segundo grau. Como é que você gera elas só com potência ímpar? Então você está diante de um conjunto LI que vai precisar ser completado até virar uma base. A base tem que gerar todo mundo.
Então, a primeira coisa que você vê, pô, eu tenho que colocar um x ao quadrado aqui. Aí já ficou 1x, x ao quadrado, x ao cubo, aí pula para x à quinta. Aí você coloca o x à quarta, coloca o x à sexta. Quer dizer, aí nesse meu exemplo não foi só o caso de acrescentar um único vetor. Você vai ter que acrescentar o 2, 4, 6, 8. Você vai ter que acrescentar 4 vetores, até terminar de completar a base. Olha que corolário, ou seja, consequência interessante desse teorema aqui. Tem uma demonstração que eu deixo para vocês. Tem esse corolário aqui que diz o seguinte, olha, se a dimensão de um espaço for n, qualquer conjunto que for Li com n vetores já é uma base. Deixa eu escrever e depois a gente dá uma olhada ali na demonstração, que vale a pena. Olha só, corolário. Corolário. Você já sabe que V é um espaço vetorial. V SPVET. Você já sabe que a dimensão de V é n. Dimensão de V é igual a n. O que significa isso, turma? Pelo que a gente viu aqui na aula de hoje mesmo. Significa que qualquer base de V tem exatamente n vetores. Isso que significa dimensão. A gente viu que todas as bases de um espaço vetorial, elas têm o mesmo número de elementos. E esse número de elementos que eu chamei ali de n é o que a gente chama de dimensão do espaço vetorial, número de elementos da base. Então aqui ele está dizendo o seguinte, ó, se você tem um espaço vetorial e você já sabe que a dimensão dele é n, então, se você pegar um conjunto qualquer A contido no espaço vetorial V, e você verificar que esse conjunto A é Li e tem n elementos, só que eu não vou colocar a palavra então aqui não, vou fazer melhor. Assim, porque eu vou usar a palavra então depois. Um A contido em V, Li e com n elementos, implica necessariamente que A é base de V. Conjunto Li, que tem o mesmo tanto de elementos da dimensão, é base. E olha a justificativa que ele dá aqui na demonstração, é interessante. Ele diz o seguinte, olha, prova, se não formasse base, imagina que você tivesse um conjunto, é meio que por absurdo aqui, né? Vamos supor que não formasse uma base, um conjunto Li de n vetores. Então, pelo teorema anterior, a gente poderia completar o conjunto. O que disse no teorema anterior? Que se um conjunto é Li, ou ele é base, e aí aqui você está supondo que não é, suponha que não formasse uma base. Então, pelo teorema, a gente poderia completar esse conjunto até formar uma base. E eu expliquei para vocês o que é completar. Você vai colocando outros vetores Li ali até completar uma base. Por isso que chama... por isso que ele usa esse termo completar. Então, quer dizer, voltando ali, se não formasse uma base, a gente poderia pegar esse conjunto Li de n vetores e ir completando o conjunto até formar a base. E aí você teria uma base com mais do que n vetores. Você teria uma base com não sei quantos que você ia completar, pelo menos um. Ia ter n mais 1, n mais 2, n mais 3, um número maior do que n de vetores na base. O que é um absurdo. Por quê? Porque a gente provou que todas as bases têm o mesmo tanto de elementos. E a base, e o tanto de elementos da base é a dimensão. Então, se ele está dizendo que a dimensão de V é igual a n, pelo menos para uma base ele olhou lá e viu n elementos. E falou, a dimensão de V é n. Tem uma base com n elementos. Aí você acabou de construir uma base com mais de n elementos. Então, você gerou um absurdo. Que absurdo foi que você gerou? Você conseguiu um espaço vetorial, que ele tem, o mesmo espaço vetorial tem duas bases, com uma quantidade de elementos diferentes. Uma com n, outra com mais do que n. Absurdo. Então, qual foi a hipótese errônea que nos conduziu ao absurdo? Foi achar que esse conjunto Li de n vetores num espaço de dimensão n não forma base. Então, na verdade, ele forma base. E é muito legal esse resultado. Por exemplo, se você já sabe que a dimensão de um certo espaço vetorial é 2, e você encontra um conjunto de 2 vetores Li, já é imediato que ele é uma base. E já é certeza que ele gera todo o espaço vetorial, como toda a base. Né? Agora, olha só esse teorema aqui. Ó. Olha só que interessante, eu vou gravar esse aqui num videozinho separado.